tarde, estamos aqui hoje novamente para dar continuidade à toxina botulínica. Vou falar tudo para vocês, tá? Então, a aplicação de toxina, nós vamos dar continuidade agora aqui no depressor do ângulo, ou seja, nesse músculo que eu já falei para vocês que ele começa fininho e depois ele abre como se fosse um leque nessa região, tá? O envelhecimento acontece por vários fatores, né? Nessa região aqui, principalmente, a gente vai perdendo osso nessa região lateral e a gente perde osso, em todo o osso, na verdade, nessa região e nessa região também. E sem contar que existe a queda dos tecidos. Aqui nessa região, a gente também tem uma reabsorção óssea nessa região aqui que a gente chama de prediolos nessa região, sabe? Que é a continuidade da marionete. Então, essa perda óssea nessa região também contribui para o aparecimento dessa ruga aqui da marionete, né? Então, tem vários fatores. E claro, se uma pessoa perde a dentição com a idade e tem que usar prótese, tudo isso faz com que a gente perca esse posicionamento da arcada dentária. Isso aqui vai diminuindo a distância, que normalmente a nossa face é dividida em terços, e aqui esse terço vai diminuindo quando a gente perde essa altura de dente, quando a gente perde os dentes e não faz a reabilitação da forma correta. Isso também faz com que o envelhecimento acelere e marque mais essa linha de marionete. Então, e quando a gente tem a perda óssea, esse músculo vai ficando mais forte. Então, o que o Botox faz? Diminuir a força dos músculos. Tanto evita a formação de rugas, como também, ao diminuir a força de um músculo que é depressor, e o próprio nome do músculo, que é depressor da comissura labial, já fala que ele é um músculo que puxa para baixo. Então, quando a gente aplica toxina nessa região, a gente tem um resultado de diminuição de força dessa região, ou seja, o sorriso dá uma levantada e faz com que o procedimento, os preenchimentos que a gente vai usar nessa região, durem mais também, porque a gente diminui a força. E como eu falei para vocês em outra aula, quando a gente pede o paciente para fazer esse movimento, ó, para o lado, a região que eleva mais é o ponto mais forte desse músculo. Claro que tem pacientes que têm dificuldade em fazer esse movimento. Então, quando o paciente tem essa dificuldade, a gente normalmente traça uma linha de 1 centímetro para fora, 1 centímetro para baixo, e a interseção dessas linhas a gente pode marcar esse ponto, tá? Sempre tentando que não inclinar a agulha para a região do risório e não inclinar a agulha para a região do depressor do lábio inferior, que são dois músculos totalmente diferentes do depressor do ângulo da boca ou da comissura labial, tá? A quantidade de botox que eu aplico nessa região é em torno de 2 unidades, mas claro, se de um lado for mais forte que o outro, o lado mais fraco você vai aplicar 1 unidade, o lado mais forte você vai aplicar 2 unidades. E agora passamos para o músculo mentoniano, que é esse músculo aqui. A gente traça ele, desenha ele, é um leão bem circular e o tamanho dele, o comprimento, vai depender da altura de face do paciente. E aí a gente traça uma linha média também, tá? Como tá aí na figura para vocês. Então, vocês podem marcar, dependendo do tamanho do queixo, 4 pontinhos ou 2 pontinhos, sendo um de cada lado. E entra tudo com a agulha em 90 graus e um cuidado que vocês devem ter para não inclinar para a região vizinha também a agulha, porque nós temos músculos vizinhos, né? Nesse caso, o músculo vizinho aqui a gente não quer pegar, e quando a gente não quer pegar, a gente não inclina a agulha para o lateral. Então, entra com a agulha inteira de 6 milímetros e aplica em torno aí de 3 a 5 unidades, dependendo da força do músculo dessa pessoa. Então, vai ser aqui, ó, se for 3 unidades, vão ser 3, 3, 3, 3. Então, é um músculo muito forte, precisa de muita toxina para melhorar esse mento que vai ficando celulítico, cheio de buraquinhos, quando a gente vai envelhecendo, tá? É claro, se tem um mento menor, um queixinho, se essa região do paciente é curta, vai ser só um pontinho de um lado, outro pontinho de outro, e 3 a 5 unidades em cada ponto. E, claro, pode fazer o retorno caso haja necessidade. Para fazer o lifting de sobrancelha, muitos pacientes chegam aqui e falam assim, doutora, eu quero elevar minha sobrancelha com botox. Para mim, a maneira mais fácil de elevar a sobrancelha é com botox, tá? Os fios de colágeno, eles são essenciais para poder melhorar uma queda facial, uma queda nessa região de sobrancelha, ou até melhorar a flacidez dessa região que vai tendo o acúmulo de pele, mas ele não vai elevar tanto como a toxina botulínica. Tá? Então, o botox para elevar a sobrancelha
Como eu falei, vocês vão marcar a linha interpupilar de cada paciente e não aplicar nas laterais. Então, o que você faz? Pede o paciente para olhar para o teto e reto, porque se ele olhar para você, ele vai desviar o olhar. Então, olha reto para o teto, marca a linha interpupilar, tá? E aplica Botox na região frontal, aqui na região central. Isso vai elevar a sobrancelha. Se eu aplicar Botox na região lateral, que é fora dessa linha interpupilar, eu não vou conseguir elevar a sobrancelha. E isso você pode fazer o teste com a mão, porque olha, se eu fizer aqui e travar a região central, eu elevo muito mais a minha sobrancelha, né? É como se eu paralisasse a força do músculo na região central. Se eu tiro a minha mão, a elevação vai da região inteira. Como eu tô sem Botox, vocês veem que eleva de uma forma geral, tá? Então, a gente evita a aplicação na lateral quando quer elevação de sobrancelha. Pensa só em elevação. É claro que se o paciente tem rugas nessa região, aí a gente não pode agradar gregos e troianos. A gente tem que conversar com o paciente e dar para ela outro tipo de tratamento. Se tiver muita ruga aqui na lateral, faça fios de colágeno, faça bioestimulador de colágeno, mas não dá pra gente dar para ela a elevação de sobrancelha que ela tanto deseja, porque o legal da elevação de sobrancelha é dar uma esticadinha nessa pele e adiar um pouco a blefaroplastia, né? É claro que tem pacientes que ficam bem com a elevação de sobrancelha, mas quem já tem a sobrancelha com desenho arqueado, quando eleva, pode ser que fique aquele efeito diabólico e não fica bonito, tá? Claro, tem pessoas que vão gostar, tem pessoas que não vão gostar, isso a gente tem que respeitar. Mas se elevar muito, tem como abaixar um pontinho, no ponto mais alto, a gente dá uma abaixada, tá? E esse eu vou falar lá mais pra frente pra vocês, tá joia? Em relação a abaixar a sobrancelha. Posso aplicar nessa região de glabela? Não vai atrapalhar a elevação da minha sobrancelha, então pode aplicar na região de próstero e corrugadores, tá? Mas para elevar a sobrancelha, só a região frontal já eleva. Efeito Nefertiti. Existe um Nefertiti de pescoço e existe um Nefertiti dessa região de terço inferior. O efeito Nefertiti completo inclui tanto o pescoço como esse terço inferior. Só para esse efeito Nefertiti, gente, a gente gasta em torno de 80 unidades, se a gente parar para pensar, sem tirar ruga nessa região. Então tem que saber aí, conversar com o paciente para falar com ele a necessidade até da questão dos valores, tá? Porque gasta muita toxina realmente, é quase um vidro de 100 unidades para dar esse efeito Nefertiti, que vai diminuir a força dos músculos depressores da face. Então, nesse efeito Nefertiti, a gente vai aplicar aqui a gente pega nessa região do contorno mandibular e vai aplicar 5 pontinhos superficial, um do ladinho do outro, e 5 pontinhos aqui nessa abaixo. Marca com o dedo e aí você aplica na parte de cima 5 pontinhos, 1 unidade por ponto, na parte de baixo aqui 5 pontinhos e 1 unidade por ponto. Isso dos dois lados. Outra aplicação que a gente tem que dar preferência é aqui também no esternocleidomastoide. O esternocleidomastoide ele é um músculo muito forte, ó. Ele começa aqui abaixo da orelha, 2 centímetros abaixo da orelha, você pega nele quando você muda aqui o movimento do pescoço. E ele dá um certo volume no pescoço quando ele é muito forte. Então, 2 dedos abaixo da orelha, você vai traçar uma linha aqui nessa lateral, outra linha aqui nessa lateral. E aí você traça como se fosse uma letra N e você aplica no início dessa letra N, no meio dela e na lateral aqui em torno de 25 unidades, 5 unidades por ponto. Então você vai colocar 5 pontos nessa letra N, tanto aqui no início do esternocleidomastoide quanto no final, no meio, e vai aplicar 5 unidades por ponto, distribuindo aí 25 unidades, entrando com a agulha inteira. Você diminui aí a força desse músculo esternocleidomastoide. Eu falo que hoje em dia, com a onda do CrossFit, todo mundo tá ficando com o pescoço muito largo. Então é um ponto muito legal de aplicar, porque dá aquela elegância, dá um pescoço mais fino. Sem contar que aquelas pessoas também que têm o pescoço muito curto, vale muito a pena aplicar para ter aquele pescoço mais esguio, mais chique, mais fino, que é muito bonito numa mulher, tá? Outros pontos que a gente aplica também é na região do mento, que a gente acabou de falar. Eu não vou falar exatamente dos pontos, mas a gente tem que aplicar em torno de 4 a 5 unidades na região do mento, aí aplica de um lado e do outro. No depressor do lábio inferior, que a gente também já falou em outras aulas,
e no depressor do ângulo da boca, tá? Então, a gente vai aplicar aqui no contorno mandibular, vai aplicar aqui no esternocleidomastoide e vai aplicar no mento, no depressor do lábio inferior e no depressor do ângulo da boca, tá bom? E todos esses você já tem as unidades aí que eu falei pra vocês, uma média de unidades. Aí tá o desenho aí do esternocleidomastoide para vocês entenderem que é 2 centímetros abaixo da orelha, traça uma linha no início e no final, traça uma linha no meio para formar como se fosse uma letra N e distribua em 5 pontos aí, 5 unidades por ponto, tá? E aí vamos continuar com o Nefertiti de pescoço, que eu também já citei em outras aulas que eu passei para vocês, que é quando a gente faz isso, ó gente. E aí, onde forma a prega, a cada centímetro você aplica uma unidade por ponto. Muita gente fala que dá dificuldade em fazer o exercício abdominal na academia. Mas quando você entra pouco com a agulha, faz só pápulas, você não vai criar essa dificuldade para o paciente, tá bom? E aí, a relação de quantidade de pontos vai depender da quantidade de pregas proximal que cada paciente tem. Tem pacientes que têm pregas proximal só que no meio, como essa figura. Tem pacientes que têm pregas proximal só na lateral e tem paciente que tem várias pregas proximal. Então, vai depender do paciente, tá? A questão da subcision. Subcision é uma técnica de tunelização, é uma técnica que a gente utiliza para ajudar nessas rugas muito profundas em algumas regiões. E tem gente que associa isso imediatamente ao botox. Eu, particularmente, gosto de fazer a subcision ou antes ou depois do botox, não no mesmo dia. Porque às vezes dá muito edema, o paciente às vezes tem que tomar medicação, às vezes a medicação é uma medicação ali que pode alterar o resultado do botox, então eu prefiro fazer antes. E a técnica de tunelização correta ela é feita com a agulha Nocor, é uma agulha que tem o formato de uma foice na ponta. Quando você tem rugas muito fortes na região aqui do bigode, na região da glabela, você vai anestesiar a região toda, entrar com a agulha e fazer isso, ó, descolar, tá? Esse descolamento ajuda a soltar essas fibras que estão ajudando a marcar a pele. E aí você vem depois disso, faz um skin buster, uma hidratação ali nessa região na mesma hora, porque vai hidratando e depois de uma semana que passou o edema, você vem e aplica o botox. Então, o resultado vai ser melhor. Só uma sessão de subcision não é o suficiente, tá? Então, tem que ter mais sessões de subcision, porque às vezes o paciente, gente, tem doença autoimune, não pode fazer bioestimulador, não pode fazer fios de colágeno, que também é bioestimulador. Então, a gente tem que saber o que a gente vai indicar para esse paciente, né? Então, depois da técnica de subcision, vem também a durabilidade do botox. O que interfere na durabilidade do botox, tá? Tem várias coisas que interferem. Para começar, a temperatura, tá? Quando a gente aplica botox vamos supor, no Rio de Janeiro, no verão, com certeza aquele calor vai influenciar na durabilidade do botox do que quando você aplica agora no inverno, que a temperatura tá mais fria, tá mais amena, tá? Então, assim, é tanto que a gente evita, fala com o paciente, ó, evita nessa semana você entrar numa sauna, evita ambientes muito quentes, isso sim altera a durabilidade do botox também, tá? Então, é bom evitar. Outra coisa que a gente tem pouquíssima durabilidade do botox são aquelas pessoas hipercinéticas, são pessoas que movimentam muito. Eu tô falando, eu tô gesticulando, tô rindo, tô sempre gesticulando com o rosto, né? E não com as mãos, como eu costumo fazer. Então, assim, a pessoa tem que maneirar um pouquinho. Então, quando uma pessoa vai fazer uma atividade física, por exemplo, se ela faz muita força na academia, ela fica fazendo muitas caras, né? E isso também interfere na durabilidade do botox. Então, assim, as pessoas hipercinéticas que conversam com o rosto, elas têm rugas muito mais marcadas. Então, é uma questão dela se policiar um pouco e não só aplicar o botox. Aplicar o botox é bem-vindo, é conveniente, mas a pessoa em se policiar também, porque interfere muito na durabilidade. Outra coisa é a atividade física. A atividade física é em relação a vários fatores, principalmente essa da pessoa estar fazendo muita força e fazer caras e bocas, fazer muita força na hora que está fazendo a academia. Além do que o excesso de atividade física também envelhece, né? Então, fazer atividade física em quantidade real, normal, para você ter saúde é uma coisa. Em excesso, ela também ajuda a formar radicais livres. Isso também ajuda no envelhecimento.
Então, a questão de fazer aquelas caras na hora da academia, se o paciente evitar, normalmente vai melhorar também a questão da durabilidade do Botox. Eu tenho paciente que ela malha, ela compete, e ela fala que depois que ela começou a malhar de frente para o espelho, ela controla mais os movimentos dela e o Botox está durando mais. Então, também o paciente tem que ajudar também, né? Durabilidade também tem a ver com os hábitos de vida. Paciente que bebe muito, dorme pouco, toma muita medicação, fuma, tudo isso interfere também na durabilidade do Botox. Qualidade de vida é tudo, gente, inclusive no que a gente come também, né? E em relação à durabilidade também, nós temos a questão hoje em dia que tivemos o Covid aí há 5 anos atrás, temos a dengue, todos esses vírus, eles normalmente influenciam também em durabilidade de toxina, porque todos eles a gente vai ter que tomar uma grande quantidade de medicação, e se esse paciente está tomando essa medicação, principalmente logo após ter feito Botox, a toxina não vai durar. Tá? Isso já vale até para um anti-inflamatório. A gente sabe que o anti-inflamatório, ele interfere na durabilidade da toxina. Então, isso também vai valer para o anti-inflamatório de uso comum, que tem gente que faz uso, por exemplo, de relaxante muscular. Relaxante muscular, ele tem anti-inflamatório, né? Então, ele vai interferir, sim, na durabilidade do Botox. E a deficiência de zinco. Porque o zinco, ele é uma vitamina carreadora. Por exemplo, qualquer inflamação que a gente tem no corpo, em qualquer região, que seja uma inflamação dentária, o zinco, ele vai caminhar para aquela região daquela inflamação para o corpo reagir, né? Então, quando falta zinco, ele está com alguma inflamação e falta zinco na região que a gente aplicou o Botox, com certeza vai interferir nessa durabilidade. Mas para isso a gente tem medicação que a gente dá para o paciente tomar antes da aplicação do Botox, para ajudar nessa durabilidade. Ou até com pacientes que já fazem uso de zinco hoje em dia, né? Então, perguntar para o paciente se ele faz o uso de zinco. A fórmula seria zinco fitase, tá? Tem gente que já compra isso pronto fora do Brasil. No Brasil, normalmente, a gente manda manipular citrato de zinco com fitase. A fitase é apenas um carreador. Fitase 3000I, ela é um carreador. E o citrato de zinco. O citrato de zinco, ele é absorvido mais rápido pelo corpo. Por isso que o ideal é o citrato de zinco e não o zinco quelato, que demora mais ou menos 30 dias para ser absorvido pelo corpo. E como a gente quer uma reação rápida, o paciente tem que começar a tomar 7 ou 5 dias antes da aplicação e continuar tomando depois. Então, essa fórmula ela é muito bem-vinda e pode causar enjoos. Então, o ideal para não causar enjoos é a pessoa tomar um café para depois tomar a medicação. Assim, evita essa sensação de enjoo, tá? Gente, eu acho que por hoje é só, tá? E depois a gente continua na semana que vem, na segunda-feira, às 12h30, com reações adversas do Botox.